Um tema que foi bastante discutido aí no âmbito do direito eleitoral foi essa questão da possibilidade do abuso do poder religioso nas eleições. Foi uma tese lançada pelo ministro Fachin em um recurso especial recente, no qual foi julgado uma candidata que tinha sido cassada em âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás e que recorreu ao TSE. E, em âmbito do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Fachin lançou essa tese da possibilidade do ilícito de abuso do poder religioso nas eleições. A possibilidade do abuso do poder religioso poder caçar candidatos, mandatos, chapas. Porém, se formos analisar a legislação eleitoral, vamos perceber que na Lei Complementar 64/90, lá no artigo 22, caput da respectiva lei, que fala da lei das inelegibilidades, vamos perceber que no artigo 22 caput há a possibilidade da investigação judicial eleitoral, porém, por abuso do poder econômico, por abuso do poder de autoridade e por abuso do poder dos meios de comunicação. Não existe a possibilidade do ilícito eleitoral por abuso do poder religioso. Então, essa tese que o ministro Fachin lançou em sede de recurso especial no TSE não existe na legislação eleitoral. O que existe na legislação eleitoral são esses três tipos de abuso para a possibilidade de uma investigação judicial eleitoral para possível cassação de chapa, né, que é o abuso do poder econômico, o abuso do poder de autoridade e o abuso do poder dos meios de comunicação, mas não o abuso do poder religioso. Ademais, se formos analisar a legislação eleitoral de forma mais aprofundada, vamos perceber que no artigo 37, parágrafo 4 da Lei das Eleições, Lei 9.504/97, a lei, nesse dispositivo normativo, vai falar que não é possível propaganda eleitoral dentro de templos. Então existe essa limitação das entidades religiosas no pleito eleitoral, ou seja, é vedado a propaganda eleitoral dentro de templos. Mas não existe o ilícito do abuso do poder religioso. Ademais, se formos observar a Constituição, no artigo 22, inciso 1, é claro que o constituinte original fala que matéria eleitoral é de competência da União, ou seja, quem vai legislar sobre possibilidade futura de um ilícito de poder religioso no pleito eleitoral, que possa interferir no pleito eleitoral, é o poder legislativo em âmbito do Congresso Nacional, mas nunca o poder judiciário. Essa não é uma atividade típica do poder judiciário. Isso é uma atividade típica do poder legislativo. A Constituição é clara no artigo 22, inciso 1. Matéria eleitoral é competência da União, ou seja, do Congresso Nacional. Cabe ao Congresso Nacional legislar se poderia haver ou não ilícito eleitoral por abuso de poder religioso, mas nunca se criar uma tese no qual se cria um ilícito eleitoral baseado em abuso de poder religioso. Isso não existe. Isso é o que nós chamamos claramente de ativismo do poder judiciário, ou seja, quando o poder judiciário interfere nas atividades típicas de outros poderes, que no caso aí é o poder judiciário interferindo aí em uma atividade típica do poder legislativo. Então, em âmbito da legislação eleitoral, não existe esse ilícito eleitoral de abuso do poder religioso. O que existe é algumas limitações da atividade da entidade religiosa no pleito eleitoral, como não poder fazer propaganda eleitoral em templos,
como também podemos perceber na Lei 9.504, também no artigo 24, outra limitação, que é a impossibilidade das entidades religiosas oferecerem doações diretas ou indiretas para candidatos ou partidos políticos por meio de dinheiro, doações por meio de dinheiro, doações diretas ou indiretas, ou fazer propagandas, publicidades que de certa forma beneficiem partidos políticos ou candidatos. Então, são essas as limitações que a legislação eleitoral faz para as entidades religiosas quanto ao pleito eleitoral. Mas não existe na legislação eleitoral o ilícito do abuso do poder religioso.